Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turgoniev. Quem foi o idiota que inventou essa história de meia entrada? Em uma região do mundo como Banânia, onde impera o retardo mental crônico e o socialismo, não é de se surpreender que surjam coisas que só existem aqui. Tem até um apelido absolutamente injusto para isso: jabuticaba. Jabuticaba, se você não sabe, é uma frutinha preta com semente grande, muito comum em Banânia, que, ao contrário do que muita gente pensa, não tem só aqui em Banânia não. É muito comum em toda a América do Sul e tem parentes em outras regiões tropicais do mundo. Mas com o nome jabuticaba e do tipo específico que tem aqui, só tem aqui mesmo. O famoso economista Mário Henrique Simonsen, um raro economista admirador de Milton Friedman por aqui, teria dito certa vez que se só existe no Brasil e não é jabuticaba, é besteira. Eu discordo dessa frase do Mário Henrique Simonsen, acho que existem várias coisas que só existem no Brasil e são coisas boas, mas evidentemente não é o caso da meia entrada, que é só uma besteira sem tamanho. Chamar meia entrada de jabuticaba só porque só existe aqui é uma injustiça com a jabuticaba. Jabuticaba é uma coisa boa que só tem aqui, uma das muitas coisas boas que só tem aqui. Meia entrada não é jabuticaba, é uma besteira mesmo. Pior, uma besteira perversa. Eu fiz uma pesquisa na internet para saber a origem dessa coisa. Não encontrei muito material, tá? Vou falar do pouco que eu achei aqui, correndo o risco de estar errado em algum ponto. Se eu errei em alguma coisa na minha pesquisa histórica, por favor me corrijam nos comentários. O importante aqui é a análise econômica que eu vou fazer também. Meia entrada sempre foi uma forma de promoção em cinemas e teatros já há muito tempo. Na minha juventude, nos anos 1980, havia uma campanha Vá ao Teatro, e eu lembro da brincadeira que o pessoal fazia na faculdade de acrescentar a frase Mas não me chame. Era uma campanha voluntária dos teatros que oferecia dias com meia entrada para estudantes, justamente para criar gosto pelo teatro nos mais jovens. Alguns cinemas, da mesma forma, ofereciam meia entrada para estudantes. Em dias e horários em que havia pouco movimento, a lógica era a mesma do teatro. Aquele dia, geralmente terças e quartas-feiras, era mesmo um dia morno, então o cinema ia ficar vazio de qualquer forma, e chamando estudantes, o cinema estava criando costume em jovens de ir ao cinema, coisa que iria render frutos no futuro. Uma vez adquirido o hábito de frequentar cinema ou teatro, a pessoa continuaria a fazer isso quando adulta, se tornando consumidora do serviço. Repare que, até aqui, tudo segue a lógica do mercado. Empresas dando desconto voluntariamente, de forma a aproveitar melhor seus ativos, visando extrair o máximo de lucro possível, como é o esperado, como é o papel delas. Estudantes beneficiados devido ao seu potencial de serem consumidores no futuro. Esse tipo de coisa é muito comum também em outros lugares do mundo. Meia entrada voluntária tem em todo o mundo, museus, cinemas, teatros. Eles voluntariamente fazem dias e horários com meia entrada para estudantes, exatamente com a mesma ideia. A coisa começou a entortar quando Marcelo Alencar, governador do Rio de Janeiro, do PSDB, no período de 95 a 99, essas besteiras sempre começam no Rio de Janeiro, é uma pena. Querendo ganhar mais eleitores mais à esquerda, criou uma lei estadual tornando a meia entrada obrigatória. Veja, Marcelo Alencar é esquerdista, socialista, praticamente comunista, do PSDB, poxa. Mas voltando no tempo, para a mentalidade dos anos 1990, ele era taxado como direita radical. Foi ele que destronou o império brisolista que se instalou no Rio de Janeiro desde os anos 1980 e que destruiu o estado do Rio de Janeiro completamente. Mas ele próprio era esquerdista, mas queria ganhar votos mais à esquerda ainda, então chamou a UNE e criou a Lei Estadual 2519 de 96, que obrigava meia entrada nos cinemas, teatros, shows e mais um monte de coisa para estudantes do primário até a faculdade, regularmente matriculados na rede pública ou privada. E já taxou lá na lei que a carteirinha aceita seria da UNE ou de algumas outras centrais comunistas socialistas de estudantes aqui do Rio, e que isso faria a mágica acontecer, ou seja, ele literalmente se vendeu para centrais comunistas estudantis.
E, mesmo assim, perdeu as eleições seguintes. Bem feito. Veja como o populismo socialista da saída fácil e ilusória consegue gerar lucro para parasitas burocratas e, ao mesmo tempo, sacanear o sistema de preços do mercado. Ele obrigou todo mundo a dar meia entrada em tudo. Estudantes mais burros acharam isso ótimo. Não era mais só aquela sessão de terça-feira à noite. Não, todas as sessões tinham meia entrada agora. Para os estudantes, olha, muito melhor pagar meia entrada do que pagar inteira, né? Mas é só sendo realmente muito tapado em economia para achar que o preço de algo é definido apenas por quanto o dono do lugar quer cobrar. Lógico, ele tem que fazer frente aos custos. As sessões de cinema de meia entrada, antes eram aquelas que já tinham pouco público mesmo, então era um incentivo válido. Agora, todas as sessões passaram a ter meia entrada. Cinemas, teatros e outras casas de show precisaram fazer e fizeram o óbvio, dobraram o valor do ingresso. O valor real do ingresso é basicamente a meia entrada hoje em dia. Na verdade, os estudantes perderam, porque antes eles tinham pelo menos sessões e dias específicos com meia entrada real. Agora o cinema não pode mais fazer isso, porque o nome do ingresso inteiro já é meia entrada. Pior que isso, pessoas que não estudavam, por exemplo, pessoas pobres que abandonaram os estudos, tinham que pagar o dobro do valor. Veja, isso não é bom para o cinema ou para o teatro, porque acaba virando um desincentivo para essas pessoas irem nos shows. Pior, dificulta todo o controle de caixa e planejamento da atividade empresarial, porque você não sabe quantas pessoas de meia entrada vão aparecer no seu show. Acaba todo mundo pagando mais caro, única e exclusivamente, para os alunos semicerebrados acharem que estão levando vantagem, e para as associações soviéticas comunistas de estudantes lucrarem com carteirinha. E também, lógico, para o político pagar de bonzinho e ganhar voto. Mas lógico, veja, com tantos benefícios para os parasitas públicos e as únicas pessoas prejudicadas sendo o gado e o mercado, a ideia se popularizou em outras máfias estaduais de banânia. Rapidamente, outros estados embarcaram nessa mesma canoa furada, avacalhando o mercado totalmente, apenas por um benefício político marginal que só existe porque o bananense médio parece que tem derretimento cerebral ao pensar em economia. Não consegue sair do paradigma marxista de que todos os preços são definidos por uma estrutura de controle burocrática, que o patrão dá o preço que ele acha que quer. Não consegue perceber que ele paga o valor total na meia entrada e o que existe agora é só metade do dobro, é lógico. Políticos adoram essas coisas de estrepar todo mundo desde que eles ganhem um punhado de votos. Então a própria lei do RJ foi ampliada em 2000 para incluir pessoas até 21 anos. Depois, em 2002, professores da rede pública também ganharam o suposto benefício. 2003 passou a incluir também idosos por lei federal. Finalmente, em 2013, Dilma, quem mais, né? Jogou a merda incubada na República Soviética do Rio de Janeiro, que a verdade também já era lei em vários outros estados nessa época, jogou a merda para todo o país, criando uma lei nacional obrigando a meia entrada. Ou seja, foi o paspalho parasita Marcelo Alencar o culpado por iniciar essa besteira, mas foi acompanhado de peito aberto por vários outros parasitas com ânsia de se aproveitar do pensamento gadoso do bananense médio, culminando na estocadora de vento mor, a mandioca sapiens, que pregou o último prego nesse caixão, condenando todos os estudantes a pagar metade do dobro para sempre, sem poder ter desconto real, e ainda alienando pessoas mais velhas e trabalhadores desse tipo de diversão. Tudo porque o pessoal é incapaz de entender o básico do básico sobre livre mercado. Por que meia entrada é algo ruim? Como expliquei, ela acrescenta risco e incerteza no mercado. O preço é um indicador único que o planejador da casa de shows, do cinema, do teatro consegue estimar com base no preço de seus insumos e coisa e tal, e algumas incertezas naturais do processo. Por exemplo, a incerteza quanto ao número de pessoas que vão comprar ingresso e tudo mais. Existe uma incerteza natural aí. Ninguém sabe quantas pessoas vão numa sala de cinema. Mas é algo que o empreendedor tem que trabalhar de qualquer forma. Agora, além dessas incertezas naturais do negócio dele, incluiu-se mais um sem número de incertezas. Quantas meia entradas e quantas entradas? Quantos fiscais inventando besteira para conseguir arrego? Quantas pessoas vão comprar meia entrada sem ter direito, depois vão arrumar confusão na hora de entrar? Enfim, onde havia uma incerteza, agora há várias.
E a forma do empreendedor lidar com incerteza é quantificando isso no custo com uma margem de erro. Todo o negócio agora ficou menos eficiente porque o cálculo econômico foi atrapalhado por uma besteirinha socialista, uma regra aleatória parida por um burocrata que não vai sofrer nenhuma das consequências desse seu erro espetacular. Lógico, tal idiotice jamais deveria ter sido sequer considerada, mas agora que foi, gera um problema. Quando a meia entrada obrigatória virou lei, levou meses para que os preços se ajustassem ao patamar do dobro, porque ninguém podia simplesmente dobrar o valor do dia para a noite e arriscaria um processo por uma dessas leis idiotas de preço abusivo e sei lá o que. Houve todo um processo de acomodação. É assim que funciona o mercado. Ninguém obriga os preços a subir, nem que os preços desçam. Hoje, o principal argumento dessa galera esquerdosa sobre isso é: ai, mas você acha que se acabar com a meia entrada, os preços vão cair? Não vão cair. Ninguém está dizendo que os preços vão cair automaticamente, lógico que não. O que vai acontecer é que alguns empresários vão sim reajustar para baixo, pode ser que alguns até cheguem à metade do valor mesmo, outros vão reajustar para algum valor intermediário e outros podem até deixar no valor normal cheio mesmo. Isso não importa, porque ao longo do tempo o mercado vai se reequilibrar na oferta e na demanda de serviços. Se deixarem o preço alto, pouca gente vai ao cinema. Gera prejuízo para o cara, ele tem que abaixar o preço para acomodar esse novo mercado. No final, tudo fica muito mais simples e a tendência é que o valor final, descontado a inflação padrão, acabe um pouco abaixo do valor da meia entrada hoje, porque, como vimos, você vai ter ganho na redução de risco do processo. Mas isso vai levar meses, talvez anos, não vai ser de uma hora para outra. Eu daria uma sugestão que vai funcionar lindamente. O presidente pode lançar uma lei nova de meia entrada universal. Pensa bem, o político que quer se dar bem com meia entrada, sendo tão populista quanto os paspalhos predecessores dele e ainda resolvendo parte dos riscos de mercado, só precisa de uma lei dizendo que, no intuito de incentivo às artes e à cultura e garantindo o acesso de pessoas que trabalham e que estão entre 21 e 65 anos, mas que também são importantes para a cultura, como queremos que todos participem da cultura e dos espetáculos em Banânia, fica instituída a meia entrada universal. Todo mundo tem direito à meia entrada, fica dispensada a apresentação de qualquer documento na hora de comprar o ingresso, estabelecimentos não precisam mais discriminar o valor da entrada cheia, podem apenas discriminar o valor da meia entrada, porque todo mundo agora tem direito à meia entrada daqui para frente. Pronto. Os caras que temiam que iam pagar mais com o fim da meia entrada podem deixar seus medos keynesianos marxistas para lá. Se houver subida no preço, será só mais uma subida no preço, porque não se extinguiu a meia entrada, ela continua valendo. E para aqueles que vão reclamar, ai, mas se é meia para todo mundo, então não é meia, eles podem ser respondidos com muita propriedade apontando: o que você tem contra jovens que trabalham? Por que você acha que você tem direito à meia entrada e uma jovem que saiu do colégio com 23 anos não tem direito a essa meia entrada? Lógico, daqui a alguns anos pode-se fazer uma outra lei dizendo que não precisa mais usar o termo meia entrada, pode considerar o valor como entrada e pronto. Quebra-se o problema em duas partes, sem derreter o cérebro dos marxistas que não conseguem compreender o propósito da economia. Quem acompanha meu canal sabe, mas eu me sinto na obrigação de reforçar que eu não estou sendo favorável a legislação nenhuma. Toda lei rabiscada por políticos é errada e ilegítima, não importa o quanto ela te ajude ou te atrapalhe num primeiro momento, porque no final ela só beneficia políticos, funcionários públicos de alto escalão e os amigos desses. Se você foi beneficiado por uma lei, é só um efeito colateral não planejado temporário. No final, isso vai se voltar contra você, fique tranquilo, porque lei alguma do Estado é feita para nada que não seja ajudar ao Estado em si e a seus amigos. Minha sugestão é só no sentido de quebrar essa lenga-lenga socialista de keynesianos que não conseguem somar 2 mais 2 e ficam aí chorando no Twitter. O que eu recomendo é acabar com a lei da meia entrada já. Na verdade, acabar com qualquer lei que regule mercados e preços. Na verdade, acabar com qualquer lei positivada. Se você precisou escrever num papel para a coisa ter valor, é porque ela nunca teve e nunca terá valor de fato. Toda lei justa é necessariamente voluntária. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar, se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Em 50k, nossa live do Face Review, ok? Não perca. Até a próxima!